Olá, gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Me Pouco Podcast. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente nesse incrível projeto. A Salute Medicina e Odontologia, a Clínica Odontológica Dente Belo, a Carvalho Odontologia Especializada, a Movebank, a Faculdade Gamaliel e a Gráfica Rodolfo. Eu sou a Mônica, estou no 8º semestre da Faculdade de Odontologia. Eu me chamo Natália, também estou no 8º semestre da Faculdade de Odontologia, aqui na Gamaliel. Hoje estamos aqui com dois convidados super especiais, onde a gente vai bater um papo sobre a ortodontia, que ambos são especialistas em ortodontia e é uma área que é bastante conceituada na odontologia. Estamos aqui com a doutora Marlene Oliveira, que ela é formada em odontologia pela UFPA, ela é especialista em ortodontia pela CESUPA, além de também ser mestre em saúde pública pela UFMG. É nossa coordenadora adjunta aqui do nosso curso de odontologia da Faculdade Gamaliel e nossa representante no Conselho de Odontologia aqui do Pará. Estamos aqui também com o Dr. Murilo Carvalho, ele que é formado em odontologia pela ESAMAIS e especialista em ortodontia e ortopedia dos maxilares pela UFPA. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês dois. A gente, que está cursando ortodontia agora nesse semestre, eu acho que a gente vai poder tirar muitas dúvidas, A gente tem muitas dúvidas. Vai ser muito importante pra gente. Vocês que são especialistas, porque a gente só vê um pouquinho, A gente só vê ali uma introdução na ortodontia. E assim, eu quero saber um pouco como foi para o senhor, doutor Murilo, escolher a ortodontia como especialidade para sua vida. O que fez o senhor se apaixonar pela orto? Ótimo. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por nós estarmos todos aqui reunidos, para discutirmos um pouco sobre a ortodontia, agradecer o convite de vocês, parabenizar por toda a estrutura, parabenizar por todo esse momento que nós estamos aqui, que é uma nova modalidade, esse podcast ele é algo que é inovador e que veio para ficar. Eu creio que vocês acertaram muito em estar fazendo essa modalidade aqui e isso está acontecendo. Eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte dessa história de vocês aqui e estar falando um pouco sobre a ortodontia, de estar ao lado dessa professora aí, a doutora Marlene, que é uma excelente profissional na nossa cidade, renomeada com nome, e eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E sobre a ortodontia, é uma especialidade que eu escolhi para poder estar atuando profissionalmente na minha vida, é algo que me encantou desde o início da minha vida acadêmica, que eu escolhi a ortodontia até junto com a odontologia. Quando eu fui decidir fazer o curso de odontologia, eu fazia outro curso já, outro curso de direito, e eu não estava feliz, eu não estava satisfeito, não era algo que me agradasse muito. E uma vez eu fui numa consulta odontológica, no consultório do Dr. Antônio Nogueira, que é uma referência em ortodontia, um odontopediatra em Belém, com um currículo maravilhoso, um excelente profissional mesmo. E eu, na consulta, conversando com ele, perguntei para ele, Dr. Nogueira, me fale um pouco sobre a sua profissão. E eu vi ele falando com tanto amor, e eu falei assim, doutor, deixa eu lhe perguntar, se eu fizesse odontologia, eu tinha a oportunidade de estagiar com o senhor? Aí ele ficou olhando para mim assim, o jeito dele é muito legal, e ele falou assim, com certeza. E aí ele era coordenador do curso da ESAMAIS, e ele me sugeriu fazer o vestibulinho, e eu mudei do direito para a odontologia. E desde então, quando eu fiz esse vestibulinho, entrei na faculdade de odontologia, eu já entrei estagiando, já com essa oportunidade, que eu falo que Deus ele usa as pessoas para poder estar direcionando a nossa vida, e o Dr. Nogueira foi um canal de bênção na minha vida aí, que me ajudou muito, tanto na minha vida acadêmica da graduação, quanto na ortodontia, que eu vivo essa ortodontia desde o meu primeiro dia de aula, que eu acompanhava todos esses procedimentos na clínica dele, procedimentos clínicos, procedimentos ortopédicos. Então a ortodontia ela é uma especialidade que para mim foi assim, fantástico a minha escolha, e eu sou apaixonado de coração mesmo por ela. Sim, realmente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o senhor, de estagiar lá, e dá para perceber que o senhor tem realmente paixão pela horta.
bacana. E para a senhora, doutora Marlene, o que foi que fez a senhora se apaixonar pela orto? Então, na verdade, eu costumo dizer assim, que tanto a odontologia como a ortodontia não foram escolhas minhas, né? Elas me escolheram. Quando eu fui fazer vestibular, eu queria mesmo era seguir na área de exatas, né? Então, bem diferente. O primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia química, mas eu queria era sistema de informação, acabei não passando e fiquei um pouco frustrada, né? Então, na época, liguei para o meu pai chorando, né? Que não tinha sido aprovada. E ele falou assim para mim, não, minha filha, não chore, porque vestibular tem todo ano. E já que não deu certo, é porque não é para ser. Então, por que você não faz odontologia? Então, assim, na verdade, foi uma escolha do papai para que eu fizesse odontologia, e eu acho que ele tinha razão, né? Então, depois eu acabei me apaixonando. E a ortodontia também foi da mesma forma. Quando eu entrei na faculdade, assim como muitos aqui no curso, meu sonho era fazer o quê? Cirurgia. Então, até hoje, eu sou apaixonada pela cirurgia, mas aí, no meio da caminhada, na ortodontia, aí ficou aquela duas paixões, a orto e a cirurgia, que tem tudo a ver. E aí, eu queria sair da faculdade querendo fazer cirurgia, mas na época só tinha residência em São Paulo. Então era bem difícil sair de Belém para ir para São Paulo, porque tinha que ter era um custo alto. E aí fiquei em Belém, depois retornei para Tucuruí, fiz outras especialidades, mas eu vi que a ortodontia ela te traz oportunidades que outras especialidades não traz, né? Então, uma dessas oportunidades é você poder atuar numa área onde você vai devolver o sorriso para as pessoas, onde você vai permitir que as pessoas consigam ter uma autoestima, você vai poder interferir no crescimento para poder minimizar uma má oclusão. Então, daí a ortodontia me ganhou dessa forma. E já estou fazendo ortodontia já há 10 anos, e eu acho que a gente consegue, assim, o que mais importante é ver no rosto das pessoas a satisfação com o resultado, né? Que outras especialidades, elas trazem sim, mas desde que você esteja com uma oclusão perfeita, que você tenha outros problemas que sejam mais fáceis de corrigir. E eu digo que a ortodontia ela é uma das especialidades mais complexas que tem dentro da odontologia. Então, para você poder atuar de maneira de excelência, você precisa estar fazendo o que o Dr. Murílio sempre está fazendo, estudando, procurando melhorar cada vez mais, porque a gente tem aí um mercado bastante competitivo, e a gente tem também uma população que ela busca muito mais preços do que valor, né? Então, agregar esse valor e mostrar isso para a população de um modo geral, que você precisa procurar profissionais qualificados para desenvolver, é um dos desafios e que faz com que a gente busque essa paixão para a gente poder se manter no mercado e entender que a luta ela é grande e que a gente precisa estar mostrando isso para os pacientes a cada dia. Realmente, a ortodontia é uma disciplina bastante complexa, a gente está fazendo ela agora. E é cada pequeno detalhe que muda tudo no final. Exatamente. Aí eu fico pensando, vocês que já têm tanto tempo assim na área, ainda tem alguma coisa que vocês pensam assim, meu Deus do céu, isso vai ser muito complicado de contornar, de deixar melhor, sabe? Sim, tem. Você tem. Diariamente. Todos os dias a gente se depara com isso. É um desafio. Todo caso, na verdade, ele, voltando assim, vamos do início, né? Que o diagnóstico ele é extremamente importante para que possa ter uma assertividade em um caso. Então, desde o início, já tem esse desafio que é diagnosticar de forma correta. Porque quando você encontra o problema ali da forma correta, você já vai para o planejamento mais tranquilo, você já consegue planejar, já consegue executar as coisas de forma mais clara. Então, o desafio diário que nós temos, ele existe, certo? E cabe a nós, ortodontistas, contornar isso, né? Eu acho que um dos desafios e obstáculos que tem na nossa especialidade, que é importante nós estarmos falando isso, eu falo sempre que o tratamento ortodôntico é 100%. 50% eu, 50% o paciente. Por quê? Porque eu vou lá estar iniciando um tratamento no paciente
e faço toda a explicação e tudo, mas eu dependo dele. Eu dependo dele na colaboração de estar fazendo uma excelente higienização, de estar cuidando do aparelho, e estar entendendo que ele está em tratamento, e ele valorizar esse tratamento, estar indo para as consultas de forma correta, como nós planejamos, e também, que também é muito importante nós estarmos falando desses obstáculos aí, se por exemplo, eu precisar que o paciente use um elástico ali para fazer uma movimentação, o paciente colaborar e entender que ele precisa que aquilo aconteça. Então são alguns obstáculos que nós temos, mas que, como eu falei, né, cabe a todos nós aí estarmos prontos para poder fugir desses obstáculos aí, corrigir as coisas e fazer com que as coisas andem, se encaminhem. Então a ortodontia, ela, durante o processo dela, né, nós temos muitas surpresas também, né, que de repente nós fazemos uma movimentação ali e aí a gente já se surpreende, foi muito positiva, ou às vezes ela não foi positiva como nós queríamos, mas aí nós vamos entender, poxa, por que isso não deu certo? O que a gente pode fazer para isso acontecer? Então é uma especialidade que, como a doutora Marlene falou, ela é complexa, muito complexa assim, e que nós precisamos estar o tempo todo estudando. O tempo todo, cada caso ele tem uma particularidade, né? Nós temos que entender que cada caso ele é diferente, o seu é diferente do dela, então nós temos que estudar por que o dela, o dente está naquela posição, por que o seu está nessa. Então o estudo ele se faz presente para nos diferenciarmos no mercado. Porque às vezes tem muito colega que infelizmente não gosta de estar se adaptando à nova até a fase que a ortodontia está passando, né? E não está fazendo aí uma atualização, e não está buscando, tá? E acaba que fica na mesmice, o paciente também não colabora com o tratamento. Então, eu falo que é 50% ortodontista e 50% paciente. Todo mundo fazendo a sua parte bem, as coisas vão encaminhar para o bem também. No final dá certo, no final né? dá tudo certo. Qual o máximo de tempo assim que pode durar um tratamento ortodôntico? Porque até nas redes sociais a gente já ouviu falar, né? Meu tratamento dura demais, tem alguma coisa errada, 10 anos no aparelho, assim. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Perfeito. Bom, tempo de tratamento. Tempo de tratamento. Volta para o diagnóstico. Volta para o diagnóstico e volta para o planejamento, né? Que nós temos que ter uma organização para isso. Porque todo o início tem o meio e o fim, certo? Então nós temos que dar um fim para isso. E aí a previsibilidade do tratamento ortodôntico, ela tem que acontecer desde o início. Você saber quanto tempo que o paciente vai ficar, tratamento, se ele vai ficar 1 ano e meio, se ele vai ficar 2 anos, se ele vai ficar 36 meses. Então tem casos, por exemplo, com a ortopedia, que a Mônica, vou dar um exemplo aqui, a Mônica, na fase dela de infância, precisou fazer um tratamento ortopédico, certo? Ela vai tratar a ortopedia e depois ela vai ter o crescimento e desenvolvimento. A dentição permanente dela, quando ela tiver, ela vai precisar de uma ortocorreção. Então, ali, ele está nesse período todo em tratamento, certo? Ele vai estar em acompanhamento, não que ela vai estar com aparelho ortodôntico na boca, mas ela vai estar com acompanhamento ali e vai finalizar o tratamento propriamente dito aí, já na fase da adolescência, fase adulta. Então, assim, o que acontece muito é de não ter esse planejamento e de não ter um diagnóstico preciso e executar a mecânica de forma correta. A mecânica ortodôntica propriamente dito, né? E aí isso vai muito também da colaboração do paciente estar presente em todas as consultas e tudo. Então, o tempo de tratamento, ele está muito relacionado ao que você vai fazer e dependendo da colaboração do paciente. Eu confesso que, nos meus casos, eu tenho alguns casos que são de ter uma limitação, como nós já conversamos aqui, que eles não têm uma resposta biológica da forma mais correta e demoram um pouco mais, mas durar 10 anos, tudo no tratamento ortodôntico, eu acho muito tempo aí. Por exemplo, eu não trato meus pacientes com essa quantidade de tempo aí, e também acho que não é interessante porque o paciente cansa, não colabora da forma correta. Então o ideal é você fazer o certo com o que você planejou, executar da forma mais rápida possível aí, para que o paciente possa estar feliz, você esteja feliz e todo mundo ganhe com isso. Qual foi o tempo máximo que vocês já passaram tratando um paciente? Vocês sabem me dizer? Olha, eu já entre 3 anos e 4 anos de tratamento, assim, eu já tive casos bem duradouros, assim, que foi bem complexo mesmo, em adulto, né, que ele viajava, tinha um problema, já tive casos bem longos aí, que tem várias limitações aí que
fazem isso demorar bastante, mas já a gente ficava demorado. E existe também uma diferença entre o tempo que o paciente passa com o aparelho e o tempo do tratamento. Sim, muitos passam meses sem ir, Isso, né, então existem pacientes que eles só querem aparecer no consultório Turista. de 6 em 6 meses. Então esse paciente certamente vai durar 10 anos o tratamento dele. Porque a gente conta por consultas. Tipo, eu fiz 36 consultas, mas eu fiz isso em 10 anos. Então o tratamento dele não durou 10 anos, durou 3 anos, que foram 36 consultas. Então é muito importante a gente esclarecer isso, que se eu não estou indo, eu enquanto paciente não fui fazer minhas manutenções, esse período ele não conta como tempo de tratamento. O que faz isso diminuir bastante? Bastante mesmo, assim. Graças a Deus eu consegui diminuir bastante esse tempo de tratamento. É você conscientizar o paciente desde o início, você sentar com ele, vamos lá, o seu problema é esse, nós precisamos disso, nós vamos ter esse tempo para isso, então depende muito de você. Se você não colaborar comigo e as coisas não vão encaminhar da forma correta, então o tempo de tratamento, ele vai muito também do profissional da comunicação. Eu acho que a comunicação ela é algo que é primordial também para diminuir isso, e você está sempre aí falando, olha, legal, todo dia está movimentando, vamos lá, mês que vem a gente vai fazer tal, sempre estimulando o paciente para que ele possa entender ali que ele tem um tratamento a realizar, mesmo porque, você imagina, você planejou 36 meses, chega lá no 24º mês ele está cansado já, poxa, tem que usar um elástico, aí aquilo. Então a gente tem que estar estimulando, mostrando o paciente, fotografando. Hoje nós vamos falar sobre a ortodontia e o avanço que teve, né? E eu acho muito interessante trabalhar com fotos, você mostrar para o paciente as fotos do andamento do caso, o paciente ver como é que o caso está fluindo. Então aí ele já se empolga, e no outro mês ele já está ali antes do tempo que é para ele, já quer que a gente atenda ele de novo, já, e as coisas vão fluindo legal. Até Na verdade outro paciente, isso. né? E é você trazer o paciente para a realidade que está acontecendo com ele. É fazer com que ele entenda que todo aquele processo não vai evoluir se ele não colaborar. E quando você faz o planejamento, você chama o paciente para passar para ele ali tudo o que vai acontecer. E ele assina ali que você descreveu para ele que o tratamento dele, em média, duraria 36 consultas, ele vai estar ciente que se ele não for às 36 consultas, ele não pode te pressionar para você finalizar o tratamento, né? E quando você mostra para ele, olha como era, sempre pegar a documentação e mostrar o antes, né? Como ele iniciou e como está. Então a gente vê que isso tem um resultado bastante positivo na colaboração do paciente. Sim, a gente abriu uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais e a gente tem algumas perguntas aqui. A maioria a gente já respondeu. Né, na nossa conversa, mas tem uma aqui que o Jonathan fez. Os mini implantes, quando eles são necessários? Certo. Pode falar. Na verdade, os mini implantes são ancoragens esqueléticas, né? Então, quando a gente precisa de uma ancoragem máxima, então a gente faz a utilização de mini implantes. Então, assim, tem que ser casos específicos, por exemplo, você tem ausência de um molar, por exemplo, ou superior ou inferior, e você precisa mesializar o segundo molar. Então é importante que você utilize um mini implante para você não desalinhar os outros dentes. Aí você tem precisa fazer uma verticalização de um molar, você pode utilizar também os mini implantes, fazer uma intrusão. Então, assim, são para mecânicas específicas, mas que todo dia a gente está precisando dele. Então, quando a gente precisa de uma ancoragem assim mais que nos permita fazer mais movimentos sem o menor com o menor como é que a gente fala? Efeito colateral. Isso, com o menor efeito colateral. A gente utiliza o mini implante, porque com certeza ele vai ter. Porque toda a ação, ela tem uma reação. Se eu utilizar, por exemplo, eu tenho ausência do 36 e eu quero mesializar o 37. Se eu colocar a minha força no 35, eu vou mesializar o 37, mas eu vou distalizar o 35. Entendeu? Então eu preciso de uma ancoragem mais firme, e os mini implantes ele me permite fazer essa movimentação sem esses efeitos colaterais. E quais as possíveis falhas de utilizar um implante? Bom, no momento da
da instalação dele é muito importante, certo? Você conhecer a anatomia, radiografar, ter esse exame complementar para que você possa estar fazendo aí essa instalação com sucesso para diminuir a perda desse mini implante, certo? O mini implante ele é algo fantástico, porque ele possibilita, nós temos essa ancoragem, como a doutora Marlene falou, esquelética aí, de uma forma que vai diminuir esses efeitos colaterais e a mecânica com ele flui muito bem. Então eu passei a utilizar o mini implante no meu dia a dia clínico, não em todos os casos, mas em muitos casos eu utilizo, porque ele me ajuda aí a ter uma força a mais para poder eu estar ali fazendo o meu tratamento. Então o mini implante ele é fantástico, ele tem uma chance de perda, de repente um problema periodontal, no momento da instalação não foi instalado da forma correta, o paciente não tem um cuidado adequado, e vai haver uma inflamação ali de um mini implante, ficar com mobilidade, a gente acabar perdendo esse mini implante. Então são várias consequências que podem ter de acordo com a colaboração do paciente, aí, que precisa estar ajudando bastante. Certo. Mais uma pergunta também que ele fez. Qual foi o caso mais desafiador para vocês reabilitarem? Eu acho que o caso de paciente, eu tenho um caso de classe 3, o paciente ele era quase adulto, ele só tinha 2 incisivos superiores e ele estava aí em classe 3, mordida cruzada anterior, e eu precisava reabilitar esse paciente e ele não queria perder os 2 incisivos. Então aí nós fizemos aí com o uso de mini implante, um tratamento aí que ele colaborou bastante, e aí nós conseguimos fazer aí descruzar essa mordida do paciente e para poder depois ele fazer uma reabilitação oral com implantes aí, e eu acho que esse foi um dos casos mais desafiadores que eu tive aí na ortodontia e que eu tive um resultado legal. Depois eu vou mostrar para vocês a foto desse caso aí. Doutora, qual é o caso que, quando você olha, é o mais difícil de se contornar? Mordida aberta anterior esquelética associada com sucção digital. Só o nome. Vários problemas aí. Então aí realmente o paciente ele não aceita fazer cirurgia ortognática. É um caso limítrofe onde você apenas vai minimizar essa mordida aberta, mas você não vai conseguir um resultado satisfatório, nenhuma estabilidade aí que feche totalmente essa mordida. Sim. Sobre passando para a vida um pouco pessoal, mas profissional ainda, que é a clínica de vocês, a Carvalho Odontologia, né, e a Dentibel. O que vocês têm a dizer, como foi construir uma clínica, abrir a clínica zero, ser proprietário? O primeiro paciente deu um friozinho na barriga? Não, na verdade, assim, esse friozinho na barriga do primeiro paciente eu não tive, porque eu já saí da faculdade, então, assim, foi um mês, só aquele mês ali de férias, né, eu já comecei no consultório lá em Belém, fiquei durante 5 anos ainda em Belém, o meu consultório era em frente ao hospital lá da 14, né, o PS, então, assim, foi tranquilo, e aí depois disso eu vim para Tucuruí. Aqui em Tucuruí foi um pouquinho mais difícil, porque lá em Belém eu já morava lá há bastante tempo, então já estava tranquilo. Então, no início, no primeiro mês, eu me lembro até hoje, assim, aqui o meu caixa lá de despesa deu, tipo, R$ 1.250 e a minha receita R$ 250. Então, assim, eu tava aí com um déficit de R$ 1.000, né? Então, como fazer isso? Aí, como eu já trabalhava em outro lugar também, então o que a gente fazia? Eu tirava desse outro local para poder manter a clínica. E aí a gestão da clínica, ela é bem desafiadora, porque você na faculdade você não aprende a fazer a contabilidade da sua clínica, você não aprende a mensurar quanto custa ali o valor do seu procedimento, e isso você vai aprendendo ao longo da vida. Então é bem um trabalho, assim, é uma outra faculdade que você faz com a clínica. Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito organizada, muito perfeccionista, então eu consegui fazer, assim, a gestão do meu consultório e foi desenvolvendo. E a questão de pessoal também, é bem desafiador você encontrar pessoas que
que tenha ali o mesmo foco que você, que consiga trabalhar com você pensando como dono da clínica, não apenas como funcionário. Então isso também é bem difícil, e quando a gente encontra, as coisas elas fluem bem melhor e mais. E assim, eu dou o conselho para todo mundo, por mais difícil que seja, eu acho que todos, né, cirurgiões dentistas, ele precisa ter um consultório, porque ali ele vai conseguir mostrar o seu trabalho, a sua forma de crescer, se firmar. Eu acho que todos, quando a gente está fazendo a faculdade, o sonho da gente é ter o consultório, né? E aí é por isso que eu falo que durante a formação de vocês é importante que vocês consigam fazer essa organização da vida de vocês dentro da faculdade como se fosse a clínica, ter cuidado com o prontuário do paciente para evitar problemas, ter cuidado com a gestão de pessoas também para evitar problema. Então, assim, a clínica, ela é desafiadora e a gente aprende todos os dias com nossos pacientes, com os nossos colaboradores, com colegas, né, que trabalham com a gente, que também é uma outra parte bem delicada, é você ter outros profissionais trabalhando com você. Então, assim, é bem delicado fazer essa gestão também. Doutora, a gente observa bastante a senhora aqui. Acho que a senhora não sabe, mas a gente observa muito a senhora. Porque a senhora tem o seu consultório, a senhora tem o seu trabalho incrível com os indígenas, a coordenação aqui, o seu trabalho com o CRO. Como é que a senhora consegue? Guerreira. Então, realmente, né, parece assim muita coisa, né? Mas como eu falo para vocês, eu acho que tudo vem do planejamento, né? Da organização do seu dia, daquilo que você estabelece como metas para sua vida. Não é fácil. Então eu saio de casa às 7 horas da manhã e retorno às 22 horas, 22h30. É bastante corrido. Mas eu digo que tudo que você faz por amor e com amor, você consegue fazer. Então, assim, o meu consultório é a minha vida, a coordenação também, né? Meus alunos são fora do comum, então, quando eu estou na clínica ou quando eu estou em sala de aula, eu vivo ali aquele momento. Eu costumo dizer que eu sou igual ao homem, né? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou na coordenação, eu estou na coordenação. Se eu estou no consultório, eu estou no consultório. Por isso que, às vezes, eu demoro um pouco a responder as mensagens. Mas eu digo para vocês, assim, que a gente precisa ter foco. Se você tem foco, você consegue fazer tudo aquilo que você se determina. Sim. E eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, assim, eu sou meio que um pouco hiperativa nesse sentido. Se eu não estiver fazendo muitas coisas, eu acho que eu não estou produzindo. E se eu não estou produzindo, eu acho, assim, que eu estou perdendo tempo. E se eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo oportunidades de fazer alguma coisa, ou por mim ou por alguém. Então, isso que me faz fazer tanta coisa. E quando eu não estou aqui na coordenação, no consultório, eu estou na terra indígena, né? Então, levando saúde bucal para aqueles que não podem vir até nós, né? Então, é também um trabalho que me traz, assim, muita satisfação. É onde eu tenho a oportunidade de deixar de ser aqui o dentista da cidade para ser o dentista daquela comunidade, que também é algo que nos fortalece, nos engrandece, nos mostra, assim, que muitas pessoas têm muitas oportunidades e elas acham que não têm. E outros que têm tão pouca oportunidade são gratos. Que agarra as oportunidades. Exatamente. Então, assim, eu acho que no dia que alguma dessas coisas não me trouxer satisfação, não me trouxer amor, eu não vou conseguir fazer. E vai se tornar um peso. Mas, por enquanto, é tranquilo. É cansativo, mas eu até brinco quando eu chego em casa, às vezes, né, 10 horas da noite, minha mãe está esperando. Aí ela fala, nossa, você não cansa? Não, eu falo, não, mãe, não canso. Acho que se ficar em casa, a gente cansa muito mais, né? Então, é isso. E aquele negócio, se você trabalhar com o que gosta, nunca vai precisar trabalhar. Nunca vai precisar trabalhar, né? Tem uns dias assim que a gente pensa, ai meu Deus, não era para eu ter saído de casa hoje. Mas aí a gente volta àquela reflexão, era assim para você ter saído, porque você teve uma oportunidade de testar seus limites, de contribuir com alguém, ajudar alguém. Então eu acho que é isso, é trabalhar com amor que faz a gente conseguir realizar tudo aquilo que a gente se dispõe. E aí aquilo que a gente acha que não é legal para nossa vida, a gente dá oportunidade para outro, né? Perfeito.
E o senhor, doutor Murilo, a vida do consultório, também o senhor foi nosso coordenador, né, de saúde bucal aqui de Tucuruí. Como é que foi ter essa responsabilidade toda e ainda assim ter o seu consultório? Perfeito. O meu consultório, que hoje é a Carvalho Odontologia Especializada, ela foi um sonho também na faculdade, que eu idealizei, pedi muito a Deus em oração para que isso pudesse dar certo, e graças a Deus, Deus nos abençoou e sempre me encaminhou de forma muito, muito positiva, e eu consegui realizar esse meu sonho. E foi um sonho que a minha família sempre esteve ao meu lado, sempre pude estar com o apoio familiar da minha esposa, com as minhas filhas, minha esposa que é minha sócia na Carvalho Odontologia, inclusive está fazendo o curso de odontologia aí, para estar somando mais um pouco ainda lá na clínica conosco. E é um sonho assim que se realizou e que ele vem de 2016, que cheguei em Tucuruí em 2015, fui abraçado aqui por essa cidade maravilhosa. Vim passar uma semana aqui, acabei, que essa semana foi se estendida aí por muito tempo, a convite de um grande amigo que é o Dr. Fábio Lice, que também é ortodontista. E em 2016 eu pude ter a oportunidade de comprar 2 espaços aqui na cidade e começar o meu sonho propriamente dito com meus voos, com minhas próprias pernas, né? E ali eu fui colocando ali um pouquinho do que eu queria que acontecesse em cada estrutura, né? E foi muitos desafios, eu confesso que a parte de gestão odontológica é muito difícil, é algo que nós aprendemos isso já dentistas, praticamente, né? Porque realmente eu também não tive essa assessoria na faculdade em relação à contabilidade e tudo isso, então nós aprendemos durante o nosso processo aí de trabalho. E que isso nos enriquece muito, porque os mesmos erros que eu tive no passado eu não estou mais tendo hoje, né? Que a gente vai aprendendo com nossos próprios erros aí. E graças a Deus as coisas foram se encaminhando muito bem, e hoje a Carvalho ela se encontra em uma unidade lá na vila, no centro comercial, que eu tenho outros colaboradores que trabalham conosco. A nossa equipe é fantástica, são pessoas assim que abraçaram a causa, como nós conversamos ainda há pouco, né, que o colaborador ele precisa estar entendendo a mecânica da clínica, como que funciona, para as coisas também darem certo. E a nossa equipe lá, ela ajuda bastante, eles são bem profissionais mesmo aí. E sobre o desafio enquanto eu estive coordenador aqui do município, foi um desafio muito, muito gratificante para mim. Eu tive a oportunidade de aprender muito e colocar em prática também o que eu queria para a população, que era levar o melhor de atendimento possível que nós podíamos prestar para eles. Então foi um momento ali que foi na minha vida muito importante. Infelizmente, em uma boa parte desse período aí teve a pandemia, né, e acabou que revolucionou muita coisa, mudou muita coisa, né? Foi um momento muito triste, mas que nós também conseguimos aí desenvolver um trabalho mesmo diante de todos os problemas. Então foi um momento bem legal que eu aprendi muito e também pude contribuir bastante com a população, com o município, e eu fiquei muito feliz aí de poder ter esse convite e poder ter participado da coordenação aí do município. Eu acho que realmente é algo muito gratificante, né? Ajudar um pouco quem precisa, né? Da forma que a gente pode, com um pouquinho que a gente pode, ou quem pode muito, né? Também. Ainda mais a nossa população, que tem muita gente muito carente, que necessita disso. Eu tenho algo que eu carrego comigo desde o meu período ali do estágio. O estágio é importante, que eu aprendi já, né? Que você tem que sair de casa, porque o nosso dia a dia ele é cansativo. A doutora Marlene, por exemplo, aqui trabalha até 10 da noite e tudo, mas ela tem um propósito. Então, você tem que sair de casa com um propósito. Qual é o seu propósito? É impactar na vida das pessoas? É você ser positivo? É você estar levando o que é melhor? Então, bora fazer isso bem feito, vamos impactar, vamos sair de casa para isso. Então, é um desafio, mas que é muito gratificante mesmo você poder aí transformar a vida das pessoas através de sorrisos, não só trabalhando em dente, você poder estar fazendo
trabalho social. Eu parabenizo bastante vocês por fazerem esse trabalho. Eu vejo que a Faculdade Gamaliel, ela também executa esse trabalho, que isso é muito bom, a população precisa disso, né? E uma orientação de um profissional, mesmo qual seja a área, ela sempre é bem-vinda, né? E a odontologia, nós temos a oportunidade de estar educando esse paciente, de estar ensinando com palestras, com trabalho que nós fizemos bastante isso. Até a doutora Lara, quando eu estive coordenador, ela estava à frente de um programa, o PSE, o Programa Saúde na Escola, onde nós levamos e distribuímos muitos kits de higiene bucal para as crianças. Então tudo isso colabora. Um pouco que você faz no seu dia ali é muito para muitas pessoas. Então a gente tem que impactar mesmo e buscar aí fazer o diferente todos os dias. E inclusive o PSE é uma coisa muito importante, né? Que ele visa ali na prevenção, né? Que a prevenção, ela vai desde a hora que você recebe aquela informação, como pode minimizar muitas coisas, sim, né? Sim, com certeza. Principalmente na população carente, né? Sim, com certeza. E é um projeto fantástico e todo projeto que você se disponibiliza a fazer, de todo o seu coração, com vontade, firme, e ter uma constância que aquilo aconteça, vai dar certo. Então eu creio que quem tem no coração o desejo de estar fazendo projetos sociais e tudo, faça, porque é extremamente importante e a população precisa mesmo. Todos nós faz a diferença, com certeza. Sim, na verdade a gente queria saber também, continuando falando sobre a vida profissional de vocês já têm várias coisas no currículo, isso é imprescindível, né? Mas o que vocês ainda pretendem alcançar? Perfeito. Na vida nós temos que ter sempre objetivo, né? Sempre tem um objetivo para nós traçarmos as metas em cima desses objetivos. E eu tenho um objetivo ainda que dentro da odontologia, que eu sempre gosto de estar estudando, sempre gosto de estar me atualizando, de entrar em uma nova especialidade, de estar conhecendo sobre uma nova especialidade também, além da ortodontia. Todas as especialidades caminham juntos, certo? Mas eu tenho uma que está me chamando ali, que já tem um tempo, está buscando, que é a reabilitação oral completa, que é buscarmos aí, tá fazendo também, além da ortodontia, outros procedimentos que possam estar me enriquecendo em relação ao conhecimento e levar o melhor para o meu paciente. Então, eu considero que um desejo meu profissional que eu quero, que eu vou atrás de resolver essa situação aí, é ter essa nova especialidade, né, no meu currículo e para minha vida também, pessoal e profissional. Isso vai nos ajudar bastante. Sim, isso muda bastante na vida do paciente, com né? certeza. Uma pessoa com um sorriso novo. Sorriso é a porta de tudo nessa vida, né? E a senhora, doutora Marlene? Então, assim como ele tem esse sonho ainda de fazer uma nova especialidade, eu também, né? E já vou começar agora em agosto. Muito bom. Odontopediatria, eu sempre quis fazer odontopediatria. Eu acho que é uma especialização que ela casa muito bem com a ortodontia, com a ortopedia. Então é algo que vai somar muito, vai agregar muito valor à minha atuação como cirurgião dentista, e também eu acredito que a minha parte na docência, eu acho que vai trazer assim um valor a mais, né? Eu vou poder oferecer um conhecimento a mais para os meus alunos. E também de fazer o doutorado, se Deus quiser, em 2024 eu vou fazer o doutorado, não sei se em saúde pública ou em odontopediatria, que também é um desejo, né? Quando eu terminei o doutorado na UFMG, o meu orientador é o odontopediatra, né? E naquela época, o meu mestrado, né, ele disse assim para mim: Marlene, tu não queres continuar para tu fazer o doutorado, só que é odontopediatria? Mas como eu estava muito cansada, eu já tinha passado lá 3 anos indo para Belém fazer orto, emendei com mestrado lá em Minas, todo mês eu tinha que viajar, então eu estava realmente muito cansada em todos os sentidos. Aí eu disse, não, vou esperar um pouquinho. E o outro que é sonho, mas também que já está em planejamento, é escrever um livro, né? Então, assim, que bacana. Eu tenho esse sonho. Eu digo que na minha vida acadêmica eu tinha 2 sonhos. Um, depois da graduação, de fazer o mestrado, né? E o outro de escrever um livro. Esse livro está demorando demais, mas ele vai sair. Vai dar certo. Ele vai sair. E é isso, são esses os planos para o futuro, e continuar com tudo que eu estou fazendo atualmente. Legal.
A gente como aluno, que a gente vê vocês falando, assim, né? O olhinho da gente brilha, assim, né? Querendo alcançar as mesmas coisas, ver de onde vocês saíram até onde chegaram, né? E assim, eu particularmente considero vocês pessoas de muito sucesso, né? Por chegar onde chegaram e ainda tem vários planos a alcançar. Profissionais de referência. Referência, principalmente do curso. E aí eu queria saber de vocês, o que é esse sucesso para vocês? O que é o sucesso para vocês? Então, sucesso, eu acho que ele depende muito daquilo que você estabelece como propósito para sua vida, né? Das metas, dos objetivos. Então, assim, o primeiro sucesso que eu acho que você deve considerar na sua vida é quando você consegue fazer aquilo que você ama. Então, isso daí já é meio caminho andado. E quando você consegue realizar seus sonhos. Então, você estabeleceu uma meta lá no passado, que você ia fazer uma graduação, uma pós-graduação, ia ter uma clínica, que você não estabeleceu que você seria docente, mas a vida te mostrou que você poderia atuar. Também você não estabeleceu como meta que você ia fazer parte de uma coordenação, mas eu digo que em 2010, olha que interessante, eu vim aqui na faculdade, né, com um amigo, falar com o pastor Océlio, porque olha a ideia naquela época, era, como eu via a carência, não tinha profissionais auxiliares formados, então a gente queria abrir um curso de auxiliar e de técnico em saúde bucal. Aí eu fui falar com o pastor Célio para a gente abrir aqui na clínica, na faculdade. Aí eu lembro que ele colocou a mão assim, né, no meu ombro e disse assim, muito, muito legal a sua ideia, mas você tem mestrado? Aí naquela época eu disse, não tenho. Eu estava fazendo a especialização em orto. Aí ele disse assim, pois vamos fazer algo maior. Faça o mestrado e volte para você coordenar o curso de odontologia aqui na faculdade. Então, assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas é para mostrar para vocês o quanto as palavras das pessoas na hora certa, no momento certo, de coração, elas podem transformar a vida não só sua, mas de outras pessoas. Então, assim, para mim, estar aqui hoje é como se fosse algo que alguém, né, desejou por mim, né, enquanto coordenação. Então, eu acho que sucesso é isso, é você poder fazer aquilo que ama e ir para as pessoas. E às vezes não sempre, né? Na maioria das vezes, a gente não imagina o que Deus tem preparado pra gente, né? Às vezes a gente imagina uma coisa pequena que pra gente é muito grande, que a gente deseja. E Deus tem maior. Deus tem maior ainda, né? Foi o seu caso. Muito bom. E o senhor, doutor Murilo? Bom, sucesso. Eu tenho 3 pilares, assim, que eu acho fundamentais aí para que você possa ter sucesso. O primeiro é Deus. É você colocar Deus em primeiro lugar de tudo na sua vida. Você entender que você tem uma estrutura que você pode contar, que mesmo quando eu penso muito assim, quando eu não estava com Deus, mas Ele sempre estava comigo. Isso é muito forte para mim, muito impactante. Então, Deus ele coloca, como colocou na odontologia, um caminho para poder eu seguir, e ele sempre tem me ajudado muito, dado muita estrutura para mim, para toda a minha família. Eu acho que colocar Deus em primeiro lugar de tudo é o primeiro pilar que eu acho e considero muito importante para a nossa vida. E o segundo pilar que eu considero é a família, né? Nossa família é a base de tudo. Então, eu tenho 3 filhas maravilhosas, uma esposa abençoada, então todo mundo, para que eu possa estar aí trabalhando, tendo sucesso, minha família me ajuda muito. Então, e todos meus pais, meu irmão, todo mundo, eles colaboram muito com a minha vida. E também eu considero o trabalho que eu falei ainda há pouco sobre foco, né? O foco ele é extremamente importante. Quando você tem foco e você deseja que aquilo aconteça, mas poxa, eu estou cansado e tudo, tem que fazer o a mais. Não adianta, se você não for diferente, se você não buscar fazer o a mais, a querer que aquilo aconteça, não vai acontecer. E para você ter sucesso, você tem que ter constância. A constância é algo que faz parte do nosso dia a dia. Mesmo a minha mente cansado, você tem que permanecer, você tem que seguir. Tá um dia ruim, tá tudo bem, faz parte de ter um dia ruim. Então, nós não vivemos só de dias bons. O dia ruim ele serve para poder nós aprendermos também. Tudo é um aprendizado. Então, o trabalho ele precisa ter uma constância e ter foco.
para que ele possa acontecer. E claro, nós nos cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa mente, cuidarmos aí de fazer uma atividade física, fazer algo que a gente goste, fazer algo que possa estar trazendo uma qualidade de vida para todos nós. Então, o sucesso é você somar tudo isso daí e você levar para o seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai poder transformar a vida das pessoas de forma muito positiva. Tá? Então, o sucesso depende de você, do que você quer. Isso aí. Perfeito, realmente. Agora nosso curso, né, de odontologia é novo aqui, agora que a gente está tendo as primeiras aulas de orto. E tem muitos alunos aqui que vão sair e seguir essa carreira. Ótimo. Essa especialidade. Vocês teriam algum conselho para quem está almejando isso no futuro? Estudar bastante. Principal, Esse é o conselho. Se você quer fazer qualquer especialidade, mas se você quer fazer ortodontia, você precisa estudar muito, todos os dias, para sempre. Isso. Você tem esse desejo, quer fazer ortodontia, faça, mas faça sabendo que esse é o primeiro, eu falo que é o pulo do gato. É você pegar e entender que você tem que estudar, que você tem que se esforçar, tem que dar mais, entendeu? E procurar buscar ser um excelente ortodontista ou ortodontista. Você tem que, a pessoa que decide fazer essa especialidade, ela tem que entender que ela precisa fazer para estar somando de forma positiva mesmo na vida das pessoas e ter esse conhecimento aí que é extremamente importante, certo? E de forma aí que possa estar somando aí com a odontologia no município ou na cidade que for estar aí. E faça, tem que fazer. Se tá com vontade, faz. E aí, se durante o caminho, procura ver o que quer, mas se tem a vontade, eu acho que é o primeiro caminho. Já vai e faz. Sim. Eu queria agradecer muito a vocês por estarem aqui conosco. Foi muito importante pra gente, pro nosso podcast que tá começando agora, né? E espero que persista por muitos e muitos episódios. Vai sim. Eu queria agradecer a quem está nos assistindo agora. Muito obrigada por ter ficado até aqui, tá? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Saúde, Medicina e Odontologia, Clínica Odontológica Dente Belo, a Carvalho Odontologia Especializada, a Movebank e a Faculdade Gamaliel. Então é isso, meninas. A gente agradece também a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acredito que se a gente fosse falar como a gente gostaria, a gente ficaria um dia inteiro. E parabéns pelo projeto, entendeu? Parabéns para a Faculdade Gamaliel, o curso de odontologia, que apoiam iniciativas assim. Vocês, com certeza, serão profissionais diferenciados no futuro. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho da ortodontia. Eu também agradeço bastante aí. Eu fiquei muito feliz de ter esse convite, de estar aqui ao lado de todos vocês aqui. Eu tenho certeza que essa modalidade que vocês estão fazendo aqui vai contribuir muito com o dia a dia de muitos colegas de vocês. Às vezes as pessoas que vão passar aqui, uma fala de cada um vai estar somando aí com o que às vezes uma pessoa precisa ouvir, né? Então vamos estar realmente aí disseminando aí o podcast mesmo para as pessoas estarem ouvindo, buscando sempre estar com esse conhecimento aí. Parabéns mais uma vez a todos vocês, né? Saíram da zona, de uma zona aí para algo muito legal, né? De estar buscando estar aqui. Então é um esforço, eu tenho certeza que para essa estrutura estar aqui, existe um esforço por trás de tudo isso. Então vocês estão todos de parabéns, todo mundo que faz parte do podcast, a Faculdade Gamaliel, pelo curso de odontologia, pela iniciativa. Tanto que isso vai somar com o nosso município, isso é fantástico. Eu tenho certeza que só veio para enriquecer cada vez mais aí o conhecimento e também ajudar na vida das pessoas. Parabéns a todos. Obrigada. Muito obrigada. Show! Show!